A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Quero convidar você a se sentar. Já estou sem voz. Nem comecei, já estou sem voz. Queridos irmãos, 9 de janeiro, chegou 2022. Eu não sei vocês não, mas eu pisquei, 2021 acabou. Foi muito rápido, o ano rápido. Hoje ainda não é nosso último culto aqui, não é nossa despedida, mas é a última vez que eu prego como parte da equipe pastoral daqui da igreja. Depois eu vou voltar, se vocês me convidarem, viu, pastora? Mas não mais, infelizmente não estaremos mais aqui toda semana, mas semana que vem o João Vitor encerra nosso ciclo aqui, em nome de Jesus. 2020, 2021 foram 2 anos muito rápidos, né, gente? Talvez os anos mais intensos da vida do ser humano. Pelo menos nós que estamos vivendo esses 2 anos, foram assim. Até vi um meme esses dias que brincava que 2020, 2021 não ia poder ter retrospectiva, porque ninguém sabe o que aconteceu em 2020 ou em 2021, porque misturou os 2 anos. Foram muito intensos para qualquer ser humano, mas para mim e para a vida do João Vitor também foram anos muito intensos. Mas hoje é um dia ímpar, assim, um dia especial. Dia 9 de janeiro, o João Vitor e eu completamos mais um ano de casados. Bom é que ele comemorou, né? Glória a Deus. Nós completamos 7 anos de casado hoje. E por conta disso eu quero conversar com vocês sobre relacionamento. Eu vou pedir que vocês tenham um pouco de paciência comigo, porque faz muito tempo que eu não prego com papel e a letra tá pequena, porque nossa mudança já foi embora. Então eu tava com caderno, vai ser um caderno mesmo, porque a impressora já foi tudo embora. Então tá pequeno aqui, gente, eu vou lutar com isso, vocês tenham paciência comigo, se eu me perder eu volto. Mas o texto bíblico que nós vamos estudar hoje, eu acho que é um dos textos mais usados em convite de casamento. Porque é um texto bíblico muito lindo, mas ele não tem nenhuma relação com um relacionamento entre homem e mulher. Nenhuma. Então eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Ruth 1, do 16 e 17. Livro de Ruth no Antigo Testamento. Quem está com o celular é mais rápido, porque o celular ajuda a gente a achar. Mas se você na sua Bíblia, livro de Ruth, lá pertinho de Juízes. Ruth 1, 16 diz assim: Porém Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. Aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença nesse momento, Pai. Nós já tivemos momentos maravilhosos, Deus, ouvindo a Tua voz através do louvor, através da liturgia. O Senhor já ministrou o nosso coração. Mas nesse momento queremos pedir que o Senhor abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a Tua voz nessa noite. Que o Senhor ministre através da minha vida, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as palavras do Senhor. E que elas possam fazer morada em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, esse texto bíblico é parte de uma história entre uma sogra e uma nora. Se você não conhece o livro de Ruth,
Ele só tem 4 capítulos. Se você sentar, você lê ele em 30 minutos, porque ele é curtinho mesmo. E conta a história de Noemi e Ruth. Noemi era uma mulher hebreia que vivia em Moabe. Moabe era uma região famosa daquela época, próspera, uma região próspera. E lá em Moabe, Noemi com seu marido e seus 2 filhos formaram a vida, fizeram a vida. Eles eram do povo de Deus, tinham saído de Belém e foram para Moabe. E lá em Moabe eles construíram a vida deles. Os filhos cresceram, ficaram jovens, se casaram. Se casaram com 2 mulheres moabitas. Então eles conheceram Ruth e Orfa, que eram as 2 mulheres, 2 noras de Noemi. Porém, infelizmente, as 3 ficaram viúvas. Morreu o marido de Noemi, morreu o marido de Ruth e morreu o marido de Orfa. Infelizmente, naquele momento, Noemi não tinha mais ninguém. Ela não tinha nenhuma perspectiva de quem pudesse cuidar dela. Por quê? A tradição daquela época era, se faltar o marido, os filhos são responsáveis, o filho mais velho é responsável por cuidar da sua mãe, por prover todas as coisas que ela precisasse. Se um dos filhos falecesse, o outro irmão tinha que se casar com aquela mulher que tinha ficado viúva para poder dar filhos àquela mulher e continuar a descendência do seu irmão. O problema é que Noemi tinha um filho para que pudesse cuidar dela. Ruth e Orfa não tinham um cunhado para que pudessem cuidar delas. Infelizmente, aquela família não tinha perspectiva. E sabendo disso, Noemi sabia que ela com as 2 noras não tinham nenhuma perspectiva de futuro. Não tinha quem pudesse prover o alimento, quem pudesse prover o sustento, quem pudesse cuidar delas, protegê-las, porque ser mulher hoje em dia já é difícil, naquela época era um pouco pior, e elas não tinham ninguém. Por conta disso, Noemi chama as 2 noras para conversar e fala para elas, é o seguinte, eu não tenho mais filhos para oferecer em casamento a vocês, e eu já sou velha demais para ter filhos. Então também não vou ter outros filhos para que eles possam crescer e se casar com vocês e dar descendência a vocês. Por conta disso, cada uma de vocês está livre. Pega as coisas de vocês e pode ir embora. Pode pegar as coisas de vocês e voltar para sua família, porque pode ser que mais para frente a sua família consiga um outro marido para cuidar de vocês. Porque eu já não posso mais fazer isso por vocês. E Orfa, ouvindo isso, ela se despede da sua sogra, abraça a sua sogra e vai embora. Mas Ruth se dispõe a permanecer. Ela se dispõe a continuar ao lado de Noemi, por onde quer que Noemi fosse. Nessa história entre Ruth e Noemi, a gente podia ficar aqui uma semana tentando tirar muitos ensinamentos que esse texto nos traz. Mas eu quero trabalhar com vocês 3 aprendizados que nós aprendemos com o relacionamento entre Ruth e Noemi. Nós vivemos num país, eu só posso dizer do Brasil porque não conheço fora daqui, mas que quase nunca valoriza esse relacionamento entre sogra e nora. Estou errada? Se eu não estiver errado, vocês me falam, mas é um relacionamento que vira até piada. Quantos genros aqui já não fizeram piadas com a sogra? Podem não levantar a mão que eu vou deixar vocês passarem em branco, mas eu sei que já fizeram piada. A sogra é um ser humano que sofre, coitada. Nem todas, né, gente? Minha mãe não pode reclamar não, que meu marido é um ótimo genro.
Ela não pode reclamar, não. Mas tem muita gente que sofre muito preconceito. E Noemi e Ruth, elas estabelecem um relacionamento entre elas que muda a história daquela mulher, daquelas duas mulheres. E eu vou falar para vocês, muda a história da humanidade. E a primeira coisa que a gente pode aprender com Ruth é: relacionamentos dependem de escolhas. Ruth tinha recebido liberdade. A sogra dela tinha dito para ela: Ruth, pega suas coisas e vai embora, vai ser livre, volta para casa da sua mãe, tenta um outro marido, você não tem filhos, não tem nada que te prenda a mim, vai embora. E a escolha de Ruth é dizer não. E mais do que isso, ela ainda fala que se Deus me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Ela promete a fidelidade à sua sogra, uma fidelidade profunda. Ela não tinha nenhuma obrigatoriedade naquele momento que forçasse ela a permanecer, mas ela escolheu permanecer ao lado de Noemi. Irmãos, irmãs, todos os momentos da nossa vida, todos. Tá falhando? Todos os momentos da nossa vida, nós sempre temos duas opções, pelo menos, de escolha. Quando eu era criança, talvez da idade do Gui, assim, mais ou menos, tinha uma musiquinha que a gente cantava muito na igreja, eu não sei se vocês conhecem, que é assim: se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Já ouviram essa música? Não, né, gente? Ela é tão bonitinha. Vou ensinar pra você depois, Gui, tá? Me lembra. E ela fala que nós temos céu e inferno, são dois caminhos para você escolher. Nada da nossa vida é obrigatório. Vocês já pensaram nisso? Nada. Deus nos criou com livre-arbítrio. A gente tem sempre uma opção. Deus nunca obrigou ninguém a fazer nada. O relacionamento da humanidade com Deus nunca foi pautada numa obrigação. Tudo que a gente vive, independente se no nosso relacionamento com Deus, se o nosso relacionamento com os amigos, ou se o nosso relacionamento com a nossa família, nossos cônjuges, quem quer que seja, nenhum relacionamento, nada do que a gente faça é por impossível escolha. Eu tenho certeza que vocês, assim como eu, já usaram aquela expressão: ah, mas eu não tive escolha. Nossa, a gente é especialista em usar essa expressão quando a gente faz alguma coisa que a gente não devia. Normalmente essa é uma boa desculpa. Mas nós temos sempre escolha. Adão e Eva tiveram escolha. Abraão teve escolha. Muitos homens e mulheres de Deus da Bíblia tiveram escolhas. Jesus teve escolha. Todos que eu falei e todas as situações que vocês pensarem, todo mundo tem a oportunidade de dizer não, tanto para as coisas que devem ser ditas não, inclusive para as coisas que devem ser ditas sim. E quando a gente entende que os relacionamentos dependem de escolhas, quando a sua resposta e a minha resposta para Deus for sim, com certeza a escolha que você fizer vai te trazer grandes resultados. Porque todos os homens e mulheres de Deus que viveram até hoje, que decidiram escolher fazer a vontade dele, tiveram e viveram milagres e fizeram diferença onde elas estavam, ou dentro da história, ou na sua família. Alguma coisa de bom elas tiveram como resultado. E foi exatamente assim que aconteceu com Ruth.
Ruth escolheu ficar do lado de sua sogra. Mas a história não termina aí. Ruth fica ao lado de Noemi e Noemi decide voltar para sua terra. Noemi sabia que em Belém ela tinha posses, ela tinha terras. E ela volta para Belém com a sua nora, Ruth, porque lá ela se sentiria mais segura, ela estaria no meio do seu povo. E naquele momento, Ruth se tornou responsável por cuidar de sua sogra. Tudo dali para frente que acontece, Ruth assume um papel que não deveria ser dela. Ruth quebra uma barreira cultural gigantesca. Ela era uma mulher e ela era responsável pelo sustento dela e da sogra naquele momento. E ela sai para a colheita, para prover o alimento para ela e para Noemi. E ela começa a viver coisas diferentes do que ela estava acostumada. Ela era uma mulher moabita, estrangeira, em Belém, uma cidade do reino de Israel, que ainda não era reino, mas enfim. Ela estava num lugar desconhecido. E quebrando essas barreiras, nós podemos aprender a segunda lição dessa noite. Relacionamentos dependem de coragem. Relacionamentos exigem coragem. Coragem muitas vezes para vencer preconceitos. Coragem para vencer as próprias limitações. Relacionamentos dependem de coragem para ousar viver coisas novas. Relacionamentos dependem de coragem para fazer dar certo. E eu vou falar para vocês que isso não vale só para casamento, por mais que valha muito para casamento. Muito pelo contrário. Ruth foi corajosa demais, para proteger o seu relacionamento com Noemi. Só que o que Ruth realmente aprendeu com aquela família, com o seu marido, com o seu sogro, com a sua sogra, era ter um relacionamento com Deus. Como moabita, Ruth não conheceria a Deus. Porém, o que ela diz para sua sogra é: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Daquele momento em diante, Ruth está dizendo: o que eu tinha de conhecimento aqui entre os moabitas não chega nem perto daquilo que eu posso viver com o Deus de Israel. E por saber disso, Ruth tem coragem suficiente para lutar pelo relacionamento que ela tinha estabelecido com Deus. Permanecer com Noemi era ser fiel a Deus e não abandonar uma pessoa que tinha cuidado dela. Permanecer com Noemi era ser fiel à sua sogra, ter coragem de quebrar muitas barreiras como mulher naquela época. E na nossa vida, irmãos, nós precisamos ser corajosos, e corajosos em muitos relacionamentos. Nós vivemos cada vez mais sobre os olhares de julgamento. A cada dia que passa, vai ficando cada vez mais difícil ser cristão. Glória a Deus por isso, nós não somos perseguidos aqui no Brasil, ainda. Mas nós não somos perseguidos a ponto de sermos mortos. Mas com certeza muitos de vocês têm história para contar de serem zoados por um amigo porque você é crente, ou que você viveu alguma situação, que você perdeu alguma oportunidade por dizer que cria em Deus. Pode ser uma brincadeira que tenham feito com você. Nós temos que sermos corajosos para mantermos um relacionamento saudável com o nosso Deus. Porque senão a cada dia a gente se esconde. Porque viver com Deus escondido é muito mais fácil.
Só que viver com Deus escondido não faz diferença nenhuma no mundo. Ruth podia ter ido embora para a casa dela e continuado a orar no quarto dela escondido a Deus. Podia. Mas quando ela fala para a sogra, eu não vou te abandonar, ela toma uma decisão, ela faz uma escolha carregada de coragem. Ela podia ser abandonada, podiam não ter sustento nenhum, as duas podiam morrer de fome. Mas ela paga esse preço de estar com Noemi e de ser fiel a Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, eu, partindo já para o terceiro ensinamento dessa noite, eu quero convidar vocês a abrirem as Bíblias de vocês em Ruth 4, do 14 até o 17. Enquanto vocês abrem, eu quero dizer para vocês, o terceiro ensinamento dessa noite para nós é: lealdade nos relacionamentos geram frutos duradouros. Então nós não podemos nos esquecer que relacionamentos dependem de escolhas, relacionamentos dependem de coragem, e quando há lealdade no relacionamento, eles vão gerar frutos duradouros. Enquanto vocês estão abrindo, eu acho que já deve não estar aparecendo aqui ainda, eu vou contar para vocês um pouco da tradição judaica daquela época, hebraica ainda. Quando uma mulher ficava sozinha, como Noemi e Ruth estavam, elas dependiam que um homem fosse o redentor delas. Acho que já ouviram essa palavra, redentor, né, gente? A gente usa ela um pouquinho na vida, na Bíblia, na igreja. A tradição era alguém que fosse próximo, algum parente próximo, um primo, alguém dentro da família, tinha que pagar o preço para aquela mulher, para aquela pessoa. Poderia ser um escravo também, alguém que tivesse dívidas, não necessariamente somente uma mulher. Pagar o preço para aquela pessoa ser restituída à sociedade. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo de um prisioneiro. A pessoa ficou devendo tanto para alguém que não tinha mais como pagar, ela paga com trabalho. Então ela vira escrava do outro. Um primo, um tio, um parente próximo que tivesse condição de comprar a liberdade daquela pessoa, seria o redentor daquela pessoa. E Ruth e Noemi precisavam que alguém fosse redentor delas. Por isso Noemi, que conhecia toda a tradição, que sabia tudo, sabia que se Ruth fosse escolhida como esposa de algum parente da família, elas teriam direito de novo das terras que eram do marido de Noemi. E por conta disso, Noemi indica a Ruth: procure Boaz. Depois vocês vão ler o texto, que é bem curtinho. Boaz vai ser o redentor da nossa família. E Ruth faz exatamente como Noemi manda. E pela toda a rigorosidade daquela época, daquele povo, Boaz, que era um parente, era um primo, ele admira a lealdade de Ruth, a sua sogra, e faz tudo o que era preciso, todos os trâmites necessários para se casar com Ruth. E ele casa com Ruth, e depois que ele casa com Ruth, o resultado está em Ruth 4, 14 a 17. As mulheres daquela época disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz.
E para você ela é melhor que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser pai de Jessé, que foi pai de Davi. O resultado da lealdade de Ruth a Noemi, da lealdade de Ruth a Deus, é Obed. E Obed é a personificação dessa lealdade. Obed então foi avô de Davi. E Mateus 1:5, você vai abrir, você depois lê em casa. Mateus 1:5 diz: Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou a Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Davi gerou Salomão. Nananana. Quem nasceu? Jesus. O nome de Ruth fica eternizado na história, em Mateus 1:5, por fazer parte, por ser uma das mulheres que gerou a genealogia de Jesus. Ruth era moabita. Ruth não tinha uma grande família que pudesse dar nome, status. O que na verdade Ruth tinha era coragem. Ruth também tinha lealdade. E por causa disso, uma mulher moabita mudou a história da sua sogra, mas ela mudou a minha história e a sua história. Porque as atitudes que Ruth tomou ensinam tão profundamente a gente, que ficou eternizado naquele que foi o Redentor pelos nossos pecados. Muito, muito além de posses e terras. Através da vida de Jesus nós temos vida. A redenção só chegou até nós porque ela foi uma mulher que fez boas escolhas. A redenção chegou até hoje. Nós estamos aqui em 2022, começando mais um ano, mais uma chance de estar diante de Deus, porque ela foi uma mulher de coragem. E tudo que nós vivemos com Deus depende que sejamos leais a Ele, da mesma forma que Ruth foi. Por isso eu quero, irmãos e irmãs, que vocês não se esqueçam jamais, nos nossos relacionamentos com Deus, nos nossos relacionamentos com os nossos amigos, com os nossos parentes, com a nossa família de dentro e de fora de casa, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos de trabalho, qualquer relacionamento, sempre será necessário fazer boas escolhas, ter coragem e ser leal, porque aí sim nós vamos colher bons frutos. E os frutos que nós colhermos serão duradouros, em nome de Jesus. E hoje é um dia especial para nós como cristãos. Será a nossa primeira Santa Ceia de 2022. E enquanto o louvor sobe, eu quero que você feche os seus olhos e reflita naquilo que você viveu nos seus relacionamentos nesse ano de 2021. Deus ministrou a nós através da vida do Akira na semana passada. A cada domingo nós somos constrangidos diante de Deus por coisas que temos feito ou por coisas que não temos feito. Mas nesse tempo de lembrarmos do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, nós temos a oportunidade também de vermos o que nós temos feito diante daqueles que estão ao nosso redor.
A morte não pôde parar o nosso Deus. Glórias a Ele por isso. Não tem nada que possa ser barrado quando o assunto é Deus. O negócio é que o relacionamento dele para conosco é sempre fiel. Mas a mudança quando o nosso relacionamento para com ele é fiel. Por isso, nesse tempo, eu convido você a fechar seus olhos. Nós vamos orar. Senhor Deus, louvamos a Ti, Deus, a cada momento por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mas te pedimos, Deus, que o Senhor nos perdoe quando não temos feito aquilo que o Senhor espera de nós. Nós já tivemos nosso momento de confissão nessa noite, Deus, mas quando nós estamos diante de Ti, para participarmos da mesa do Senhor, nós precisamos mais uma vez examinar o nosso coração e termos certeza de que estamos livres do pecado. Senhor Deus, nós sabemos que a liberdade que o Senhor nos dá de fazermos escolhas é porque o Senhor quer que nós amemos o Senhor independente de nenhuma obrigação. Em nome de Jesus queremos te pedir, nos ajuda, nos ensina a fazermos boas escolhas, Deus, no nosso relacionamento com o Senhor, no nosso relacionamento em casa, no nosso relacionamento no trabalho, com os amigos, que nós sejamos pessoas que fazem boas escolhas, escolhas que se tornam exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor. Também pedimos a Ti, Deus, que o Senhor nos ensine a ter coragem. Derrama sobre nós ousadia, Deus, para darmos passos além daquilo que parece confortável. E também, Deus, nós te pedimos que nós aprendamos a ser leais, porque a lealdade rompe barreiras, a lealdade muda situações, e o Senhor é leal para conosco, o Senhor é fiel para conosco, e nós queremos retribuir isso a Ti, Deus. Em nome de Jesus, continua, Pai, forjando em nós um caráter muito mais parecido com o Teu, a cada dia, Deus, para que os nossos passos sejam certeiros, e que em nome de Jesus nós te clamamos. Amém.